Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer à doutora Janaína, né, já a sua explanação inicial, a todas e todos que fazem o FOSEP, a militância dos direitos da pessoa idosa, que é a militância dos direitos humanos, né, em geral. Nesses 15 minutos, né, eu queria fazer 3 pontuações. Mas antes dessas pontuações, eu quero muito agradecer a possibilidade da gente fazer esse debate, né? Como militante de direitos humanos, obviamente todos os direitos humanos, eles nos importam, devemos lutar pelo reconhecimento, promoção e garantia de todos os direitos da pessoa humana, mas é sobretudo importante que num momento como esse, em que há uma pandemia que ela atinge muito mais fortemente, inclusive a população idosa, nós possamos dedicar um olhar carinhoso, acolhedor, especial, prioritário, né, a esse segmento populacional. Eu vou dividir a minha fala em 3 elementos. Eu vou colocar falar um pouquinho dos direitos humanos em geral, né, da sua concepção, de maneira mais didática, né? Por que se fala mal de direitos humanos no Brasil? Né? Nós não deveríamos, né, nós, os seres humanos, nós não poderíamos falar mal dos nossos direitos, né, dos direitos fundamentais da pessoa humana. E falar um pouquinho dessa luta, né? Que é a luta do reconhecimento da dignidade, mas também é a luta do reconhecimento da especialização. Nós vivemos a nossa humanidade a partir de determinados vetores, de gênero, de geração, de local de moradia, né, de orientação sexual, de classe, de regionalidade. Então, eu quero falar um pouco da luta pelo reconhecimento dos direitos humanos especiais, né? E, na sequência, falar do tardio reconhecimento dos direitos da pessoa idosa aqui no Brasil e dos desafios que já foram colocados, né? Os desafios de vencermos o abandono, a negligência, né? E passarmos do reconhecimento, de fato, à promoção. Esses são né, esse é mais ou menos o que eu queria, né, aqui conversar com vocês. Mas antes de começar, eu queria muito especialmente me dedicar agora a mandar um abraço para o Dr. Rafael Castelo Branco, né? Ele teve uma perda que eu me irmano a ele nessa perda, então eu queria, sobretudo, mandar minhas condolências e mandar para ele também a minha força, a minha solidariedade, que o coração dele e da sua família esteja em serenidade e em paz. Pois, então, eu vou conversar com vocês. Eu só pediria que a doutora Patrícia me estabelecesse aí o tempo, né? Tranquilo, Tá bom. tranquilo. Vamos lá. De onde vem a ideia de direitos humanos, né? Essa ideia é tão longa quanto a própria humanidade. Eu gosto de dizer que os direitos humanos nascem muito antes dessa expressão nascer, né? Nós que somos do campo do direito, nós sabemos que muitas vezes o direito dito, o direito posto, ele, na verdade, ele é fruto do reconhecimento de uma relação social histórica, né? O direito, ele é sobretudo isso, ele é fruto da história dos seres humanos. Nós fazemos a história. E eu gosto de contar sempre a história daqueles que se rebelaram contra a injustiça. Se a gente for lá bem para trás, né, para a Antiguidade Clássica, né, para mais de 4.000 anos atrás da nossa história, nós vamos encontrar, né, histórias de luta contra a escravidão, né, histórias de luta contra a violência e a injustiça, histórias de luta contra a invisibilidade. O direito é fruto, sobretudo, né, desse ato de revolta contra a injustiça para estabelecer uma relação de justiça. Vamos lembrar que, no período anterior a Cristo, por exemplo, né, houve todo um conjunto, né, ainda no Império Romano, de lutas contra a escravidão, né? Uma figura importante da história das chamadas, né, revoltas escravas, o Espartacus, inclusive, deu origem a um belíssimo filme na década de 70, conta essa história de como os seres humanos que eram aviltados na sua dignidade, eles lutavam pelo direito. Se a gente olha a tragédia grega, o teatro, o nascimento do teatro ocidental, ele se deu na Grécia Antiga. Se a gente vai ver, há 4 séculos antes de Cristo, portanto, há 25 séculos atrás, né, se contava a história de Antígona, quando ela se rebela contra o poder de então, que era o rei Creonte, que tinha negado os ritos funerários ao seu irmão Polinice. E aquilo, para um grego de então, era a pior condenação possível. Os direitos
nascem, portanto, né, da necessidade de rebelarmos contra a injustiça, contra aquilo que causa dor e faz sofrer, para estabelecermos um outro tipo de relação social. Portanto, o direito ele tem como fonte a história. E a história, quem a faz, somos nós, somos seres humanos nessa sociedade, né, nessas sociedades que fazemos, injustas e contraditórias na sua maioria. Claro que a expressão direitos humanos, aí eu vou dar um salto histórico, né, até para economizar o tempo, a expressão direitos humanos ela nasce com o liberalismo político, já no final do século XVII e no século XVIII. A ideia de que deveria haver direitos iguais para todos. Porque, veja, a ideia de igualdade ela foi revolucionária. A ideia de que todos nós somos de uma família humana, que todos nós somos humanos, né, de que somos, né, nessa diversidade que nos compõe, né, somos humanos, essa ideia, a ideia de humano, de humanidade, e de que há algo que nos universaliza, ela é uma ideia por si só nova e revolucionária. Ela é nova porque, de fato, ela sequer se realizou, e ela é revolucionária porque ela apresenta, né, algo que para nós é muito importante, que é, de fato, o reconhecimento da dignidade independentemente de qualquer coisa. A ideia de direitos humanos nasce, sobretudo, naquela luta contra as monarquias absolutistas, os estados absolutistas, no final do século XVII e no século XVIII, vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos de algo que garanta direitos a todos. Portanto, a ideia de direito humano é, sobretudo, proclamar, né, que temos a possibilidade de reivindicar que algo não nos seja tomado. Eu acho isso muito importante. Se alguém bater na sua porta e quiser tomar, né, o seu direito à vida, você vai se rebelar. Se alguém quiser tomar a sua aposentadoria, né, explorar economicamente, você vai dizer: olha, isso não está direito. Quando alguém faz uma coisa errada com você, você diz: isso não está direito. A ideia de um direito humano é que é o direito que nasce a partir da condição humana. Isso era, sobretudo, muito importante, continua sendo muito importante, em sociedades muito desiguais, em que o poder era o poder absolutista. Só que, nesse período, século XVIII, não se falava, por exemplo, de direitos da criança, ou direitos do idoso, ou direitos da mulher, ou direitos do negro e da negra. Né? Vamos lembrar que, mesmo sob o liberalismo político, a abolição da escravidão ela demorou até o final do século XIX. Os negros e negras eram escravizados até um dia desse, no final do século XIX aqui no Brasil. De fato, os direitos eles têm uma história. Essa história dos direitos, né, ela acompanha a própria mutação da sociedade. Portanto, falou-se no direito ao nome, o direito à liberdade, o direito ao voto, o direito à fé, o direito à expressão. E, de fato, começou-se a falar do direito do idoso só no final do século XIX, a partir dos direitos do trabalho. Veja, as primeiras formas de reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras eram, primeiro, a regulação da jornada de trabalho, às 8 horas. As primeiras greves do mundo foram as greves dos 3-8. O dia tem 24 horas e havia chamadas greves dos 3-8. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e cultura, 8 horas de descanso. Isso lá atrás, 1870, 1890. Naquele período, nasceu um direito que para nós é sobretudo importante, que está relacionado com o direito da pessoa idosa, que é o direito a se aposentar. Antes, as pessoas, como até hoje uma boa parte da população que não tem direito à aposentadoria, trabalha até morrer. Né? Se você for imaginar, né, a sociedade industrial é a sociedade que inicia o abandono dos idosos, porque, dentre outras coisas, diferentemente das outras sociedades em que a persona idosa ela era aquela que carregava experiência e sabedoria, né? As sociedades pré-capitalistas eram sociedades que enalteciam a pessoa idosa porque elas eram aquelas que carregavam experiência e sabedoria. Elas eram a memória viva daquelas sociedades. A Revolução Industrial ela vai, sobretudo, elogiar a capacidade produtiva. Né? As crianças iam para as máquinas, as mulheres iam para as máquinas, para as linhas né? E as pessoas idosas, aqueles que não tinham família, eram, né, e que não podiam mais trabalhar porque morriam de cansaço. Vamos lembrar que no início da Revolução Industrial as pessoas morriam de exaustão. As pessoas literalmente trabalhavam até morrer. Portanto, se a gente fosse fazer uma trajetória do direito da pessoa idosa, além do seu reconhecimento como humano, é sobretudo o reconhecimento da aposentadoria, que naquele momento não era estatal. Vamos lembrar que as primeiras formas de aposentadoria eram chamadas caixas de ajuda mútua. Isso perdurou até o século XX, as caixas de ajuda mútua, que eram os sindicatos que faziam, né? As caixas de ajuda mútua. A previdência pública ela foi nascer no século XX, em especial no Brasil.
né? Você tinha as caixas de ajuda mútua lá no século XIX. No máximo que você tinha no século XIX eram abrigos, né? Eram os chamados asilos, eram as políticas de asilamento. Ainda lá no século XIX, você vai ter asilos no Rio de Janeiro, você vai ter asilo aqui na Parangaba, né? No século XIX. Então, não havia propriamente nem um reconhecimento do direito, nem um reconhecimento da política. Portanto, esse processo ele é um processo bastante longo. E o século XX ele é exatamente o século do reconhecimento das especializações dos direitos, né? Os direitos da mulher, os direitos da criança, os direitos do idoso. E aí, esses direitos são, sobretudo, como eu já falei, advindos desde o século XIX, desde a ideia de poder parar de trabalhar e não ter que morrer de fome, né? A base da previdência pública é essa. Olha, eu passo a vida inteira, né, trabalhando, produzindo riqueza social. Chega um determinado momento que eu não posso mais trabalhar porque, né, a perecibilidade do corpo, né, ou seja, passaram-se os anos, eu poderia ter, portanto, uma parcela dessa riqueza social revertida a mim na forma de direitos pecuniários, de direitos de aposentadoria. Essa ideia é uma ideia que nasce lá nos anos 30 do século XX. Mas isso ainda não era reconhecido propriamente como o direito da pessoa idosa, né? Ele estava no âmbito das lutas trabalhistas, dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Somente nos anos 70 do século XX é que se passa, muito a partir da Organização das Nações Unidas, a falar de direito da pessoa idosa. Muito a partir, inclusive, da alteração das tábuas etárias da Europa Central. Vamos pensar que tanto as civilizações orientais como na Europa Central passaram a ter processos de envelhecimento, né, mais acentuados, né, em razão do alto nível, do alto padrão de vida que eles tiveram, da diminuição da taxa de fecundidade. Então, o percentual, por exemplo, de idosos na Europa do Norte, né, já nos anos 70 era muito mais acentuado, né? Na Escandinávia, na Europa do Norte e na Europa Central, bem como no Extremo Oriente, no Japão. Esse movimento ele chega a nós nos anos 70, né? A partir do Programa de Atenção da Pessoa Idosa, ainda nos anos 60 e 70. Mas não havia ainda o reconhecimento do direito humano do idoso, né, como um direito humano. Né? Vamos pensar que todos os humanos têm direitos humanos, são chamados direitos humanos gerais. E há os direitos humanos especiais advindos da sua condição geracional, da sua condição de gênero. Por exemplo, eu trabalhei muito, eu trabalho com os direitos da criança. Os direitos da criança, como os direitos do idoso, eles fazem parte daquilo que a gente chama de direitos humanos geracionais. O que é isso? São os direitos humanos oriundos da sua geração. Quando você é criança, você tem direitos humanos específicos da sua condição criança. Quando você é idoso, você tem direitos específicos da sua condição idosa. A geração, ela também estrutura o ser humano. Assim como o gênero estrutura o ser humano, assim como a classe estrutura o ser humano, a cor da pele, né, as relações sociais a partir disso, a cultura, né, a sua condição regional, né, e também a sua geração. A sua geração, veja, doutora Janaína acabou de citar uma série de crimes de exploração econômica. Esses crimes de exploração econômica, eles só acontecem em razão da geração. O idoso está mais vulnerável ao crime de exploração econômica do que o não idoso. Então, isso pressupõe que eu tenha que ter um cuidado específico para o idoso, para que ele não seja alvo de abandono, negligência, né, violência física ou psicológica e exploração econômica. É por isso que, tardiamente, o Brasil reconhece muito tardiamente o Estatuto da Pessoa Idosa. Muito, muito tardiamente. E aí ele ingressa, o idoso ingressa nesse rol no Brasil dos direitos, nos direitos humanos especiais. A partir do direito de ser reconhecido na sua especificidade, na sua prioridade absoluta, ser reconhecido, portanto, como uma pessoa detentora de direitos específicos, entre eles o de não ser violentado, de não ser abusado, de não ser abandonado, né, o abandono afetivo. Né? Agora, recebi várias denúncias, então, mais uma vez eu deixo a Comissão de Direitos Humanos também aberta, denúncias de abandono afetivo. Né? É uma sociedade adoecida, não é só adoecida da pandemia, ela é adoecida do ponto de vista das suas relações sociais e relações afetivas. Né? O abandono afetivo, veja, recentemente uma juíza teve que, de fato, determinar que o filho cuidasse da mãe durante a Covid. Você fica imaginando que isso tem que ser alvo de uma sentença judicial? Né? Isso é algo, né, é triste. Primeiro, é revoltante. Segundo, é triste. Né? É muito triste viver isso.
Bom, eu não gostaria de atrapalhar, mas faltam 5 minutos. Não, tá bom, pronto, ok, já falei da justiça, eu vou falar da terceira. Vou falar da terceira agora, que são exatamente os direitos da pessoa idosa no atual período, né? Nós estamos, nesses 5 minutos que me faltam, eu vou falar, portanto, dessas coisas, né? Os direitos humanos, eles precisam de 3 verbos: reconhecer, promover e garantir. Como eu falei, os direitos da pessoa idosa no Brasil foram reconhecidos muito tardiamente. Houve um reconhecimento tardio dos direitos da pessoa idosa, né? Por tudo que eu já falei. E, além do reconhecimento ser tardio, não houve a promoção e garantia. E aí eu vou, para não ultrapassar os 5 minutos, eu vou ser muito, né, muito objetivo. Vejam as sucessivas reformas previdenciárias. Elas não vieram no sentido de ampliar o reconhecimento do direito da pessoa idosa ao direito a uma aposentadoria que lhe garante essa dignidade. Aposentar-se no Brasil ficou mais difícil dos anos 90 para cá. Se você for ver a reforma de 98, a reforma de 2003, a reforma de 2013, a reforma agora de 2019, ou seja, os direitos à aposentadoria, como um direito ao envelhecimento saudável, protegido do ponto de vista pecuniário, foram reduzidos. O direito à participação política, a reforma do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa foi a restrição do direito do controle social, fundamental para a promoção da política pública do direito da pessoa idosa. Houve uma restrição do direito ao controle social e à participação política. Os direitos à saúde. Veja, nós estamos numa pandemia agora, a gente precisa de mais financiamento. E nós tivemos uma emenda constitucional aprovada em 2017 que, dentre outras coisas, ela gerou um teto de gastos sociais. Hoje o Brasil gasta, a União Federal gasta, o gasto social da União Federal é 15% do PIB. O Brasil gasta 17% do PIB com juro para banco. Ou seja, na ordem das coisas, os juros para os bancos consomem mais dinheiro do que todo o gasto social com todo mundo. Não só o direito da pessoa, não só as políticas para idosos. Portanto, eu queria concluir com isso, né? E aí chegou uma situação chega uma situação agora em que nós precisamos de mais investimento em saúde, mais investimento em previdência e, sobretudo, mais investimento em reconhecimento, né? Eu quero concluir com isso. A gente não pode reconhecer os seres humanos a partir da sua capacidade produtiva, simplesmente, né? Até porque o idoso é produtivo também, né? Eu não gosto da palavra inativo, né? Toda vez que alguém me fala da palavra inativo, ela me dá uma coisa ruim, né? Me dá um amargor na boca, né? As pessoas são ativas, as pessoas estão em desenvolvimento, elas fazem muitas coisas, né? Mas é importante reconhecer que nós devemos não fazer o enaltecimento simplesmente, né, da capacidade de trabalho, né, do trabalho. É muito importante pensarmos como é que nós podemos, né, fazer o reconhecimento das gerações a partir da riqueza de experiência e sabedoria que nós temos. Nós estamos agora na epidemia, de fato, as maiores vítimas são os idosos, e por isso mesmo nós temos que ter uma agenda dos direitos da pessoa idosa, para reconhecer que essa sociedade é uma sociedade que o pessoal está dizendo, vamos voltar ao normal. Eu acho que o antigo normal, que era desigual e injusto, nos trouxe até aqui. A gente precisa de um outro laço social, um laço social baseado em solidariedade, fraternidade, igualdade e reconhecimento dos direitos humanos. Muito obrigado, espero que não tenha ultrapassado muito o tempo. Um beijo a todos e a todas.